Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, vamos analisar o papel da mídia no combate à corrupção. Para isso, convidamos o vice-presidente da OAB, Alberto de Paula Machado, Cláudio Weber Abramo, da Transparência Brasil, e o jornalista do Globo, Chico Otávio. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Nossa mídia faz qualquer negócio para tirar partido das celebridades. Valoriza suas doenças, promete curas milagrosas e oferece falsas esperanças. O pior é que isto é feito com o consentimento destas tais celebridades do segundo escalão. Todas as crenças são legítimas, mas converter o espiritismo em terapia para a cura do câncer beira a irresponsabilidade. Veja, tem anúncios dirigidos para a classe A, mas o seu conteúdo parece dirigido para a classe C. Isso é que é avanço social. As fotos da atriz Scarlett Johansson estão circulando na internet com a velocidade da luz e provando que os grandes beneficiários da tecnologia são o narcisismo e o hedonismo. A loura preferida por Woody Allen posou nua para o seu próprio celular e só agora descobriu que os hackers devassaram os seus arquivos e distribuíram o fabuloso material pelo mundo afora. A grande pergunta ainda não foi respondida. A quem queria Scarlett conquistar? A si mesma ou aos hackers? O troca-troca nos ministérios foi assunto preferido dos chargistas. O espetáculo em Brasília continua sendo a faxina da presidente Dilma Rousseff. O problema, segundo os chargistas, pode estar na pessoa que indica os candidatos. E nem mesmo o sugestivo nome do novo ministro do Turismo escapou da gozação. Na coluna de Maurício Menezes, o caso de um jornalista que tropeçou na língua portuguesa e deu uma grande mancada. De olho na gafe. Havia um baile de debutantes em Petrópolis. E Petrópolis você conhece bem, né, Diniz? Aquele glamour, né? O baile no Quitandinha, toalhas de linho, flores, orquestra, aquela coisa toda. Pô, muito bem. E a grande atração nesse baile das debutantes era a presença da filha do prefeito, que era uma das debutantes. A festa era tão importante que o principal radialista de Petrópolis, ele foi convocado para fazer a apresentação da festa. Pô, muito bem, o baile era para começar às 10 horas da noite, quase meia-noite, nada da filha do prefeito chegar. Por quê? Tava um negócio de salão de cabeleireiro, aquela coisa toda lá. Quase meia-noite a moça chega. E o colega vai lá, pega o microfone e anuncia que finalmente a festa ia começar, porque a retardatária tinha chegado. Mas ele, talvez irritado, gente, ao invés de falar retardatária, ele falou, olha, vamos começar o baile aqui, porque a fulana de tal, retardada, chegou. De olho no passado, a historiadora Lustosa conta a história de dois jornais que agitaram a chamada Noite das Garrafadas. De acordo com a historiadora Gleides Sabina, a Noite das Garrafadas foi, na verdade, uma sucessão de conflitos que se estendeu do dia 11 ao dia 16 de março de 1831. O centro da cidade, a chamada Cidadela Portuguesa, era ocupado principalmente por portugueses e suas casas de comércio. O que provocou a Noite das Garrafadas foi a intenção dos portugueses de promover grandes festejos em torno de Dom Pedro I, que regressava de longa viagem a Minas. Estavam previstos bandas de música, fogos de artifício, fogueiras, luminárias. Mas os brasileiros, liderados pelo Tribuno e pelo Repúblico, reuniram-se no Rossio, atual Largo de São Francisco, para organizar a reação.
Queriam aclamar o imperador, sim, mas enquanto constitucional. Foi aí que começou a baderna. Os portugueses atiravam garrafas, vidros quebrados, litros de água raiz contra os brasileiros e gritavam: mata, mata, cabra, morra, morra o repúblico e o tribuno. Mas quem eram o repúblico e o tribuno que tanto ódio provocavam nos portugueses? O redator do Repúblico era Antônio Borges da Fonseca, paraibano, que viera para o Rio de Janeiro em outubro de 1830, quando começaram a publicar o Repúblico. Não se dizia republicano, dizia que era repúblico porque defendia o bem público, mas atacava de forma sutil o imperador. O Tribuno do Povo era redigido por Francisco das Chagas de Oliveira França e era ainda mais radical. Os arcos, os versos, os elogios, os vivas e todas as mais ridicularias semelhantes de nada valem, principalmente quando seus autores são homens de pouca representação. Atacava diretamente a Dom Pedro, dizia que os males do Brasil tinham começado com a chegada de Dom João VI e pregava a federação. O Tribuno e o Repúblico foram os jornais que agitaram o lado brasileiro durante a famosa Noite das Garrafadas. Por casualidade, sem qualquer investigação, foi flagrada a gênese da corrupção brasileira. A persistência e a virulência da imoralidade em nosso país relacionam-se diretamente com a leniência do Judiciário. E isso ficou evidente na última semana, quando o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas coletadas pela Polícia Federal contra o clã Sarney durante a Operação Boi Barrica. O caso torna-se ainda mais grave quando se sabe que a divulgação destas provas contra os Sarney gerou a surpreendente mordaça imposta ao Estadão e que já dura 2 anos. Também convém lembrar que o chefe do Legislativo, o senador Sarney, foi, em última análise, o responsável pela indicação de 3 dos 4 ministros demitidos pela presidente Dilma Rousseff por improbidade, além de avalista dos respectivos substitutos. A corrupção é uma deformação que não existe isolada. A corrupção necessita de boa base autoritária, exige um clima de ineficiência e precisa, sobretudo, de cumplicidade e segredo. Novamente, convém lembrar que o presidente do Senado, José Sarney, foi o criador dos aberrantes atos secretos usados durante anos pelos administradores da Câmara Alta. A presidente Dilma Rousseff está promovendo, com discrição e determinação, um processo de saneamento e tem sido ajudada decisivamente pela imprensa, já que os 4 ministros demitidos por corrupção foram denunciados pelos jornais. Mas a imprensa parece embalada nas suas façanhas e glórias e esquecida de que, além de denunciar um malfeitor e noticiar a sua punição, cabe a ela acompanhar pacientemente os desdobramentos de cada caso até o ressarcimento total dos prejuízos causados ao erário. A crise moral em que nos encontramos oferece uma formidável oportunidade para a revolução ética que muitos prometeram, mas ninguém teve a coragem de começar. A corrupção que assola o país é uma velha conhecida dos brasileiros. E a história mostra que esta é uma herança direta dos nossos colonizadores, transformada ao longo do tempo. Transgressão da lei e aproveitamento de recursos públicos, isso sempre houve, desde a chegada do Cabral aqui. O que acontece é que a corrupção ela adquire sentidos diferentes ao longo da história. E a prática aumenta, diminui, e ela adquire um sentido diferente. Por exemplo, no antigo regime, quando vieram para cá, né, quando Dom João veio para cá, aquilo era um sistema patrimonial. Então, né, o uso de benefícios públicos para
premiar as pessoas, etc. Isso era uma prática absolutamente normal e ninguém estranhava isso. No final do Império, os republicanos falaram que o regime era corrupto. Não as pessoas, mas o regime em si era corrupto. Em 1930, quando derrubaram também a República Velha, diziam que os políticos da Primeira República eram também carcomidos, que era a palavra que se utilizava. Então, essas práticas existiam, agora eram vistas de maneira diferente, mas a palavra, eu creio que passou a ser mais usada na década de 50, no segundo governo de Getúlio Vargas, que aí, sobretudo, esse partido da época, o UDN, passou a utilizar muito esse argumento da corrupção e aí fez uma mudança de aplicá-lo a pessoas e não, digamos, ao sistema como um todo. Já na carta que Pero Vaz de Caminha encaminhou ao rei, anunciando a descoberta do Brasil, ele pedia um favor para o seu irmão. O seu irmão tinha cometido irregularidades em Portugal e tinha sido remetido para a colônia, para São Tomé. Então ele pedia a volta do seu irmão para Portugal. E de lá para cá são inúmeros fatos que vão se sucedendo e que vão fazendo com que o brasileiro perca até a confiança de que a corrupção poderá ser, não digo eliminada, mas ao menos debelada em padrões mais aceitáveis. Não é? A ideia de que nós somos portadores de uma cultura corrupta tende a naturalizar o fenômeno da corrupção. É importante a gente deixar essa ideia de lado. É importante que a discussão a respeito da corrupção no Brasil passe a ver a corrupção como o resultado, né, de condições institucionais que favorecem mais ou menos a implementação de práticas corruptas e corruptoras. Só este ano, vários escândalos já derrubaram ministros e consumiram bilhões de reais dos cofres públicos. Foi assim nos transportes e na agricultura. O caso mais recente envolveu o ministro Pedro Novaes, do Turismo, que pagava a empregada e o motorista particular com verbas do governo. Até despesas em um motel foram pagas com dinheiro do erário. Mas a faxina ainda pode ser mais abrangente. É preciso mudar muita coisa, né? É preciso que, a princípio, o próprio Congresso Nacional vote mais de 100 projetos de lei que estão lá naquela casa e que ficam engavetados. É preciso também que nós trabalhemos a redução das funções comissionadas, o fim do foro privilegiado para as autoridades, o fim da imunidade parlamentar, exceto quanto à opinião. Nós precisamos modificar os critérios de designação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ e até do Tribunal de Contas da União. Nós precisamos mudar também os critérios de financiamento de campanha. Eu sou a favor do financiamento público de campanha. Nós precisamos também dar maior agilidade à justiça, sobretudo em relação a esses crimes do colarinho branco. Hoje há muita corrupção, porque corrupção compensa. Não há punição, há uma impunidade completa. E quem não quer roubar se pode se dar bem. Né? Isto é o que está acontecendo hoje. Mesmo esses ministros que saíram, pergunte o que vai acontecer com eles. Eles vão ser processados, eles vão ser... vai haver investigação criminal, vão ser processados e vão ser condenados? Eu aposto qualquer coisa para dizer que não. Diante de tantas irregularidades, a sociedade organizada tem utilizado todas as ferramentas, inclusive as redes sociais, para mobilizar a população em protestos contra a corrupção. A imprensa, mais uma vez, foi convocada a cumprir o seu papel, mas, para os críticos, ela ainda pode contribuir muito mais. Falta aí ela dar um passo adiante. Por exemplo, propondo, para além das denúncias, debates mais sistemáticos em torno da questão da corrupção. E aí se perguntar realmente sobre as causas da corrupção, né, cobrar mais. A imprensa, aí os jornais, em particular também as revistas de opinião, tem um papel importante de ajudar a formar essa opinião pública, que é uma opinião, sim, que vai ter, né, vai reagir em relação a estas práticas, né, indevidas, e com isso também, né, políticos são espertos, né, na medida em que perceberem que também está sendo condenado por essa opinião, eles vão também ter mais cuidado no seu comportamento. Parece não haver no Brasil isso que se chama de opinião pública, né, porque ela não reage, a não ser virtualmente, com e-mails, cartas aos jornais, eventualmente aos políticos, etc. E sem essa reação, sem que haja a indignação fervendo na rua, você não consegue resolver esse problema, porque o mundo político parece não ter noção do que é o interesse público, do que é o poder público, e confunde sempre
o erário público com o seu próprio bolso. Você pode continuar roubando enquanto, digamos, a opinião popular, que é desse muito maior do que a opinião pública, continuar votando neles. Vários mensaleiros foram reeleitos. Hoje em dia, o mais comum é que o eleitor vota, elege o seu deputado federal, seu senador, seu deputado estadual, e 5 minutos depois não tem mais a menor lembrança de quem ele votou. Se não lembra nem em quem votou, como é que vai cobrar? Para participar desta edição do Observatório da Imprensa, estão aqui no estúdio da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ao meu lado, o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto de Paula Machado, e o repórter especial do Globo, Chico Otávio. Infelizmente, o diretor executivo da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, a última hora foi obrigado a cancelar a sua participação aqui no programa. Então, vamos começar com um dado novo, né, recente, mais quente, que agora, há poucas horas, aqui no Rio de Janeiro, não muito longe aqui dos estúdios da TV Brasil, tivemos a manifestação, a segunda manifestação contra a corrupção, aqui nas escadarias do Teatro Municipal, em frente à Câmara dos Vereadores. Infelizmente, tivemos entre 2.000 e 2.500 participantes, que não foi muito, não é? O ato mereceria mais participação e também, por outro lado, há um dado que a gente não pode esquecer, que os jornais hoje, não é, doutor Alberto de Paula Machado, os jornais hoje deram uma pequena chamada, que não houve convocação. A partir do momento em que não há uma convocação da mídia, a sociedade também fica acomodada, porque ninguém quer quebrar suas rotinas. Como é que é essa equação mídia, participação e combate à corrupção? Boa noite, Dines. Bem, eu acho que nós não devemos desanimar por conta de que uma manifestação não teve a participação popular tão grande. Em outros episódios da nossa história, nós tivemos também essa mobilização popular atuando num crescente. Ela começa muitas vezes pequena e vai se incorporando, vai se encorpando e agregando outras pessoas. O que é fundamental? Que permaneça a indignação da população. Que tenhamos, Dines, bandeiras claras. Quando a população se mobilizou para o direta já, ela tinha uma bandeira clara. O foco era a eleição direta. Quando ela se mobilizou para tirar o presidente Collor, também a bandeira era clara. Então, a questão da corrupção é uma bandeira geral, uma bandeira importante, mas talvez um segundo passo seja identificar aquilo que realmente é prioritário nessa grande campanha nacional. Chico Otávio, a mídia está envolvida com esse assunto, porque no caso atual, não é a mídia que denunciou, e denunciou de uma forma, eu chamaria, bastante moderna, não é? Uma forma cirúrgica, né? Sem grandes adjetivações, deu os nomes dos ministros, deu os episódios, não extrapolou, tudo que foi publicado era comprovável. Quer dizer, a mídia está aprendendo a denunciar também para evitar que depois as suas denúncias sejam anuladas ou sejam invalidadas aí no judiciário. Mas, na realidade, esse é um negócio da mídia, é funcionário, é um negócio previsto na Constituição, é o quarto poder, tem que ter liberdade, ele está, digamos, trabalhando com os outros poderes, é um poder informal trabalhando com os poderes formais, não é? Mas, quer dizer, se a imprensa não se mexe, se a imprensa não investe nisso, o assunto morre, não é? Porque o governo não vai ser o próprio denunciante de si próprio, né? Como é que você vê isso? Dines, eu quero falar um pouco da minha experiência de repórter, né? Isso. Muitas vezes a imprensa mostra o problema, né? Faz uma denúncia até às vezes pesada, outras vezes um pouco mais leve, suave e tal. O problema é que o tempo da imprensa é diferente do tempo do judiciário e a gente muitas vezes tem que ficar esperando as coisas acontecerem, né? E os prazos são dilatados. E muitas vezes eu até já tive alguns embates com os meus editores porque eu queria continuar e tal. E os meus editores ponderaram, porque senão ia virar campanha. Se você não tem um fato novo, né, a cobertura de uma denúncia acaba virando uma campanha contra o denunciado. E eu acho que não pode. Então a gente fica na dependência desse desdobramento
que é lento, que às vezes até demora anos a acontecer. Então, por isso que existe aí uma crítica à imprensa, mas ela demora a voltar ao assunto, porque as autoridades judiciais também demoram a se decidir sobre esses casos, sobre o andamento desses casos. Agora, doutor Alberto Paula Machado, a OAB é realmente a trincheira, né, da sociedade civil em defesa de todas as causas, né? E nesse caso, sobretudo. Mas não estão fazendo outras trincheiras, porque não que a OAB não tenha cumprido esse papel, e cumpre já há décadas brilhantemente, mas será que não poderíamos criar outros mecanismos de pressão? Não é? Não sei quais. Bem, Diniz, o papel da imprensa é fundamental. Quando denuncia e quando repercute a mobilização popular. Eu acho que esse é um papel que a imprensa jamais pode abrir mão, sob pena de sucumbir à própria sociedade. E não tem rivais nisso. Não tem rivais nisso. E o Chico disse bem a questão de que o tempo da imprensa não é o mesmo tempo da justiça e nunca será. A justiça ela tem aspectos formais, demora mais para se pronunciar sobre um processo, enquanto a imprensa quer a notícia e o desenvolvimento rapidamente. Esse tempo nunca será o mesmo. Agora, nós não podemos ficar centralizados em uma ou outra entidade da sociedade civil. Faz falta uma grande mobilização estudantil. O poder de indignação dos estudantes é fundamental num momento desse e o foi em outros momentos recentes da nossa história. Então, a mobilização estudantil é fundamental. A mobilização de trabalhadores é fundamental. Nós temos, neste momento, uma inserção político, talvez partidária, de algumas entidades muito maior, e isso prejudica a sua independência e a sua mobilização nesse momento histórico, sob pena de a gente comprometer um ou outro interesse. Eu ouvi essa crítica, eu acho, tudo bem, com relação à divulgação do ato de hoje, por exemplo. Eu acho que a imprensa tem feito uma divulgação sistemática dessa mobilização que apareceu nas redes sociais, né? Agora, infelizmente, a gente também não pode fazer de conta, porque se a população não atende a esse apelo, não dá para dizer, não dá para continuar mostrando um grande clamor nas ruas. O que está havendo, eu acho que no Brasil, é uma crise de representatividade, né? Existem hoje poucos estímulos, a população não se vê tão estimulada assim a ir para as ruas gritar, bater panela e tal, como acontece em outros países, até aqui da América Latina. Agora, só para encaminhar o assunto para o segundo bloco, mas é que a nossa representação política, ela própria está comprometida, porque ela está no banco dos réus. Isso é verdade. E esse é um outro aspecto que eu acho que merece até um comentário. E é isso que nós vamos tratar no próximo bloco. Voltamos já.